A FUCAP Business School é a escola de negócios mais completa do Brasil, com ensino continuado que vai da graduação até o doutorado. Com sede em Vitória, a FUCAP é uma das top 5 instituições de ensino do país segundo o MEC e, com certeza, pode ajudar a alavancar sua carreira. Para saber mais, acesse www.fucap.br. Olá pessoal, bem-vindos a mais um IBF Cash, o podcast que tem o objetivo de promover o debate sobre questões econômicas e sociais a respeito da gestão empresarial capixaba. Hoje eu estou aqui com o Paulo César, que é sócio fundador da Irradiare Consultoria em Sustentabilidade. Eu estou aqui com o Daniel Ramos, que é executivo de ESG com mais de 15 anos de experiência, atuando em setores como mineração, papel, celulose e logística. E estou aqui com o João Bosco Reis da Silva, que é diretor de sustentabilidade e relações institucionais da ArcelorMittal. Com mais de 20 anos de experiência no setor de produção de aço, atualmente também, né, João, é conselheiro da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo. Eu sou o Luiz, sou executivo da Apex Partners e faço parte do CQC de Finanças do IBF. Bom, pessoal, a ideia desse primeiro podcast nosso, que é conjunto, né, Luiz? Assim, é a primeira iniciativa nossa envolvendo dois CQCs, dois comitês qualificados de conteúdo de finanças, né, que o Luiz aqui representa, e eu com a liderança do Comitê Qualificado de ESG. É a gente trazer um pouco dessa realidade, dessa discussão da agenda ESG e todos os seus reflexos, mas particularmente na conexão dessa agenda com a dimensão financeira da organização. A gente ainda vê um olhar muitas vezes um pouco distanciado, né, dessa gestão em algumas organizações e desconectada dessa realidade financeira e econômica da organização. Então, o que a gente quer trazer nesse bate-papo é um pouco disso, né? Experiência, vivência ampla que vocês têm de organizações bastante expostas ao mercado competitivo, internacionalizado e que certamente já tem pressões e demandas grandes. Então, é nesse sentido que a gente gostaria um pouco de começar esse bate-papo ouvindo um pouco de vocês, assim, brevemente da trajetória de vocês conectada com essa agenda, falar um pouquinho já da organização de vocês e como que a organização de vocês, na sua missão, está contribuindo, né, para alavancar esses temas que estão associados a essa agenda ESG. Aí eu passo aí, Daniel, se puder começar aí, fazer esse bate-papo falando um pouquinho da sua trajetória e da sua organização da Hidrovias Brasil e depois eu passo para o João. Obrigado, Paulo. Feliz de estar aqui na FUCAP, falando para o IBF, Luiz, João, todo lado de pessoas que eu conheço, num estado que é o meu estado, então falar sobre sustentabilidade aqui é motivo de muita alegria. Obrigado. Bom, já são um pouco mais de 15 anos aí na estrada com esse tema, que mudou de nome várias vezes de lá para cá, e hoje a gente carinhosamente vem chamando de ESG. Eu tive a oportunidade de passar por petróleo e gás, inicialmente, com iniciativas de implantação de grandes projetos aqui na região sudeste, mas também no nordeste, principalmente na divisa aí Espírito Santo-Bahia. Depois de um curto período, 2, 3 anos, eu vou para a mineração, onde eu fico longa data, nos relacionamos muito nesse período, foram quase 10 anos trabalhando com as questões vinculadas à temática de sustentabilidade, meio ambiente, relações institucionais, responsabilidade social, não só no Espírito Santo, mas também no norte do país, no Pará, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e um período longo na África, né? Continente esse que a companhia à época fez um grande investimento e que foi um investimento do zero. Então, colocar tudo do zero num novo país, num novo continente, é um desafio para a sustentabilidade nenhuma botar defeito. Depois eu passo por 3 anos numa cadeira de diretoria de relações institucionais e sustentabilidade, assim como o João, numa companhia centenária, já no setor de papel e celulose, então meu terceiro setor aí, fico por 3 anos e agora, mais recentemente, já estou há 2 anos no setor de logística, no agronegócio, mas também operando dentro da cadeia da mineração, operando na cadeia de papel e celulose, mas num modal que tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje, um modal marítimo, mas principalmente também no modal hidroviário, numa cadeia que nasceu vocacionada para as temáticas de sustentabilidade, numa companhia que, diferente da anterior, tem só 14 anos. Eu acho que isso vai ser um tempero bem interessante aqui para a nossa conversa. Bacana, Daniel. Obrigado aí. João, conta um pouquinho aí da sua história e da Arcelor aí. Primeiro, um grande prazer aqui estar com vocês, aqui com você, Paulo e Daniel. Já convivemos juntos aí dentro do tema da sustentabilidade em várias outras organizações e fóruns, né? Também com o Luiz, pelo convite aqui do IBF, já está debatendo essa agenda do ESG e do tema de sustentabilidade.
né? Eu comecei minha carreira, estava conversando com o Luiz antes aqui, né, como trainee, na então CST, que era a Companhia Siderúrgica Tubarão. E fiz minha carreira dentro da ArcelorMittal, né? E o Luiz até me perguntou como é que você consegue ter uma carreira tão longeva numa única instituição, né? E assim, eu acho que a união do seu propósito de vida com o propósito da organização e você está feliz, entendeu? Numa organização do porte da ArcelorMittal, uma organização multinacional, multicultural, as oportunidades de desenvolvimento e de crescimento são infinitas, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar na área de responsabilidade corporativa da ArcelorMittal Global, né, de 2007 a 2010. Tive uma vivência fantástica de experiência dentro da agenda de sustentabilidade nas Américas e na África, né, na Libéria. Você vê o melhor e o pior do que o ser humano consegue fazer, né, porque a Libéria, no desafio, ela estava voltando de uma guerra, tinha acabado de sair de uma guerra civil, com intervenção da ONU, tentando se reerguer, né, e a ArcelorMittal estava começando um projeto lá de investimento por acreditar no potencial da Libéria, né, de democratização da Libéria nesse sentido. E assim, depois eu tive, por decisão própria e familiar, o desejo de voltar para o Brasil nesse sentido, e fui muito acolhido pela empresa ao longo da carreira em todas essas as decisões, né? Eu entrei na área ambiental e eu fui crescendo junto com esse movimento do que hoje a gente chama de sustentabilidade. Eu vejo o ESG como parte da sustentabilidade, né? O ESG, o conceito, né, muito criado lá em 2004, com foco muito grande na parte do mercado de capitais, de cobrar do mercado, entendeu? E da avaliação de investimentos socialmente responsáveis, esses critérios do ambiental, do social e da governança, né? E eu fui crescendo isso ao longo do tempo, né? A gente vem desde o conceito da Rio 92 com desenvolvimento sustentável, e depois se vai falando de responsabilidade social corporativa, e depois vem a medição do resultado triplo, e aí vai evoluindo até chegar ao que a gente hoje discute dentro do ESG. Mas esse match entre o propósito de vida, né, e o propósito da empresa, e aí chegando dentro da parte da estratégia da empresa, né, você pega hoje o propósito da ArcelorMittal, que é aço inteligente para as pessoas e o planeta. Entendeu? E aços inteligentes não está só na forma do que você produz o aço, mas na forma que você aplica o aço nesse sentido, e você vê o sentido, né? Acho que tanto da existência da organização como o seu sentido de propósito de vida, do que você está causando de impacto positivo dentro da sociedade. Então, eu acho que eu resumiria esse match, né? E eu acho que no final o importante é a gente estar feliz onde a gente está trabalhando, né? Eu sou muito feliz na ArcelorMittal. Eu achei interessante na nossa conversa até antes da gravação que o Daniel trouxe que o ESG já é uma pauta antiga, mas ele tem ganhado cada vez mais o debate nas grandes empresas, muito a partir de 2004, como você falou, João. Então, assim, por mais que seja um debate que vem sido amplamente difundido nas grandes corporações, como que isso tem sido aplicado na prática, no dia a dia de vocês, e já para a gente introduzir o assunto, né? Eu acho que se a gente olhar, como eu disse aqui, o propósito da organização, né? O propósito tem uma conexão direta com a agenda de sustentabilidade, que a gente transforma a vida das pessoas positivamente com a utilização do aço, né? E também em relação ao planeta, né? Vou buscar trazer exemplos práticos disso daqui. Olha a nossa ciclovia da vida, que foi implementada pelo governo na Terceira Ponte. Foi uma solução de aço, né, utilizada da ArcelorMittal, uma inovação que permitiu que uma ciclovia numa ponte, né, daquela magnitude pudesse ser implementada em praticamente aí 18 meses. Né? Então, você transforma a vida das pessoas, né, você impacta positivamente dentro da mobilidade. Né? E dentro da organização, né, a empresa está estruturada dentro desse propósito, dentro dos valores, né, os 4 valores que a ArcelorMittal tem, de segurança, sustentabilidade, qualidade e liderança, né, e a forma que também a gente estruturou na época, né, quando o conceito foi cunhado juntamente com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, que a gente traduz dentro da ArcelorMittal, né, nas 10 diretrizes para o desenvolvimento sustentável. Nós temos um olhar dentro de sustentabilidade na ArcelorMittal em 6 dimensões.
né, que a gente olha o econômico, o ambiental e o social, mas também o político, o cultural e o espiritual. Espiritual não no sentido religioso, mas é no espiritual que reside a governança. Porque quando você fala de governança, está falando de ética, de integridade, de fazer o que é o certo, né, de cumprir o que são as leis, de honrar com a palavra. Então, isso está dentro da espiritualidade na gestão, do respeito das pessoas. Aí, quando você discute direitos humanos, então está ali. Quando a gente estava falando aqui, por que o Brasil, né, no caso do segmento de aço, ele ainda está estagnado aí no seu consumo per capita aí há mais de 4 décadas nesse sentido. Vai muito da importância que a gente tem que ter, o protagonismo na geração de políticas públicas. Então, a dimensão política não é você debater processo eleitoral, entendeu? Mas vai muito na formação de políticas públicas de uma forma republicana. Aí você conecta de novo com a dimensão espiritual dentro da governança, entendeu? Eu acho que assim, a forma com que talvez no passado se fez essa formação de políticas públicas, às vezes muito por mais interesse, vamos dizer assim, individuais, gerou uma imagem negativa de participação do setor privado, né, junto ao setor público, do que aqui era conhecido como lobby e com uma visão muito negativa. Eu acho que a gente tem que ter protagonismo na criação de políticas públicas, ela tem que ser feita de forma republicana, de forma transparente, nós temos que utilizar as instituições como o IBEF, como a FINDES, o Espírito Santo em Ação, aqui no caso do Espírito Santo, né, mas também se a gente olhar no âmbito nacional, como o CNI, né, o próprio Instituto Aço Brasil e outros que representam os seus segmentos aí, os segmentos de infraestrutura, mas a gente tem que ter protagonismo, de olhar para o coletivo e ver o que é bom para a sociedade, né? Então, a gente vê aqui, por exemplo, no caso do Espírito Santo, eu diria aí nos últimos 5 anos, o quanto de protagonismo que a indústria teve com o governo, nas políticas públicas dos governos, sejam eles municipais ou estaduais, né? Eu e Paulo tivemos a oportunidade aí de trabalhar agora, que acabou de ser lançado aí o Plano Estadual de Mudanças Climáticas, né? De descarbonização e neutralização, que teve uma participação ativa da FINDES. Isso daí, trabalhamos na parte do Plano Estadual de Gestão Hídrica do Estado, no Plano de Resíduos Sólidos, entendeu? Isso é muito importante, né? Das instituições realmente, a gente como empresa, participar desse processo de transformação. Então, isso é transversal dentro da organização, não é uma coisa específica de uma diretoria, mas dentro da ArcelorMittal, a gente, nos vários setores, e o IBEF não é diferente, a gente tem uma série de executivos participando desse processo. E Daniel, fazendo um gancho também nessa mesma linha que o João abordou, né? Assim, esse desafio de trazer essa pauta para dentro da estratégia da organização, né? A gente vê a organização como a Hidrovias, né, que tem lá como propósito gerar valor com soluções logísticas inovadoras e sustentáveis. Fala um pouquinho para a gente assim, como que é essa visão da Hidrovias, a empresa que está aí listada em bolsa também certamente já tem as pressões dos próprios investidores em relação a essa agenda. Como que vocês trazem essa discussão para dentro da agenda, internalizam isso de forma efetiva no negócio de vocês? Olha que legal, assim, pensando também quem está nos ouvindo aí na didática da coisa, né? Quando o João falou a criação em 2004 lá pelo Banco Mundial, da primeira orientação de como os investidores, você citou, Paulo, a questão do mercado, como é que os investidores poderiam analisar um portfólio de investimento, tomar uma decisão a partir de outras variáveis que não fosse resultado financeiro ali na última linha. Bom, então criou-se o termo ESG e deu-se a orientação de que precisava ser analisado um conjunto de ações. E aí, naquela época, em 2004, a gente estava pensando, o mercado estava pensando do muro para dentro, da porta para dentro da empresa. E eu vou chegar na porta para fora. Porta para dentro da empresa, como é que a empresa se comporta naquilo que é regulatório, ESG 1.0. Se eu pudesse falar para quem está nos ouvindo, você que está numa empresa que não é tão grande, não é uma multinacional, mas quer entrar nessa conversa de ESG, não é bicho de 7 cabeças. Tem a ver com práticas, muito mais do que com discursos, mas estão vinculados a 3 temáticas. No ambiental, num primeiro momento, é cumprir o regulatório, o que está estabelecido para você enquanto normas locais, subnacionais, nacionais e internacionais do ponto de vista ambiental. Cumpras com qualidade. Do ponto de vista social, lembra que no primeiro momento, porta para dentro. Qual o tipo de relação adequada, legal, regulatória você precisa manter com a sua cadeia de valor? Colaboradores próprios, os terceiros, que a gente não pode esquecer, seus fornecedores e seus clientes. Cumpra de maneira adequada. Opa, só aí a gente já passou pela perna do meio ambiente, do E, e do S, do social. E o G? O G é a governança.
Governança de que maneira? De que maneira esses assuntos estão estruturados na sua companhia de forma transparente, com um bom código de ética e conduta, com boas normas e procedimentos, para que não seja uma prática do João na diretoria de Relação Institucional e Sustentabilidade, do Daniel numa gerência geral, mas sim da companhia de maneira geral, que faça parte da companhia, aquilo que ela faz, ela divulgue para seus stakeholders, suas partes interessadas, de maneira transparente. Cumpriu esses três pilares de maneira prática, bem feito, você é uma empresa que já botou o pezinho lá no ESG. Tá? Então, isso num primeiro momento é fundamental para a gente entender de que maneira que essas 3 letrinhas, ou traduzindo a ESG, como no Brasil a gente está falando, né, de ambiental, social e governança, ou ESG em inglês, entram na sua companhia e fazem parte do estratégico. Se você não tiver compliance com regulatório ambiental, você terá problemas operacionais. Deixa dinheiro no final do dia na mesa. Se deixa dinheiro no final da mesa em uma companhia de capital aberto, vai sofrer pressão dos seus investidores. Se tem um outro investidor querendo entrar e vai fazer uma due diligence, como uma auditoria de entrada, como que você vai apresentar um compliance regulatório da sua documentação ambiental se você não está? Olha a sustentabilidade dentro da estratégia, deixando dinheiro no final do dia na mesa, fazendo parte do negócio. O mesmo vale para o S, o mesmo vale para o G. Mas, enfim, isso do ponto de vista de muro para dentro. Lá, quando a ONU lançou os ODS, que o João bem mencionou aqui também, estabeleceu nos 17 ODS um conjunto de metas e indicadores para a gente melhorar a qualidade de vida desse planeta, as empresas, com um pouco de delay, mas rapidamente, que no primeiro momento aquelas metas, vale lembrar, eram para nações, governos nacionais, países, as empresas com pequeno delay aderiram a esse movimento e estabeleceram também os seus compromissos públicos de sustentabilidade, com externalidades. O que é isso, Paulo? ESG, vamos romper aquilo que lá em 2004 foi estabelecido de muro para dentro e vamos partir para um 2.0, muro para fora. Então, assim como países e ONU, as empresas, como as nossas, estabeleceram compromissos sustentáveis do muro para fora, externalidades positivas. Hoje, se a gente olhar, fizer um apanhado, e eu fiz esse apanhado recentemente numa outra discussão que eu participei, hoje as empresas, de uma maneira geral, cerca de 2.000 empresas no Brasil já produzem seus relatórios de sustentabilidade auditados. Por que auditados? Porque tem sempre o risco do greenwashing, né? De utilizar aquilo de maneira inadequada, vamos chamar assim. Então, auditados, isso é importante. Acabou de ser lançada agora em outubro de 2023 uma norma, uma resolução da CVM 193, que diz que a CVM vai auditar os relatórios de sustentabilidade das companhias a partir de 2027. Acabou a brincadeira. Já nos critérios do ISSB agora, né? Que é nos critérios do ISSB, a partir das normas do IFRS, coadunando discurso de sustentabilidade com informação financeira. Então, ficou sério o negócio. Qual foi o primeiro Brasil no mundo a assumir essa norma? Brasil. Então, de novo, está no negócio, está deixando o dinheiro na mesa, se não bem feito. E essas externalidades que eu comentava, só para concluir, elas basicamente no mundo todo estão vinculadas a alguns temas. Mudança do clima. Se você quer participar, sentar na cadeira de um tema relevante de sustentabilidade hoje no mundo, tem que partir dessa discussão. Impactos ambientais, já não cabe para as companhias gerar impacto, mas sim regenerar os biomas onde operam. Olha o nível de complexidade que a gente está. Você não pode discutir, eu gero impacto, isso não está nem em discussão. É como você regenera o ambiente onde você opera, é lá na frente. Os direitos humanos de uma maneira ampla e toda a discussão da agenda de diversidade está dentro dessa pauta. E o novo carbono que está chegando aí. É uma discussão que está presente no mundo todo, que é a água. Depois de discutir o CO2, o que vem depois? Quais vão ser as grandes metas ambiciosas? Então, esses temas, de uma maneira geral, são as externalidades positivas. E isso entra no nosso negócio quando você consegue linkar de maneira muito objetiva o quão eficiente ela te deixa, essa estratégia, no final do dia, para a receita da companhia, ou o contrário, que também é verdadeiro. O quanto ela tira de receita da companhia por uma prática inadequada nessas 3 vertentes da sustentabilidade, social, ambiental e governança. Ô Daniel, e você consegue hoje estabelecer uma relação clara entre a questão da receita, seja ela de curto, médio e longo prazo, às vezes não vira uma receita imediata, mas vai virar lá na frente, ou vocês não necessariamente têm essa métrica nas companhias? Aí, claro, se o João quiser complementar. Olha, de maneira direta, você pode estabelecer correlações de redução de custo a partir de medidas que você toma. Você toma uma medida de eficiência energética, e eu vim discutindo isso agora no telefone
aqui para o nosso podcast, mas as discussões de eficiência energética hoje, elas não são pura e simplesmente a discussão de redução de gases de emissão de CO2 ou de neutralização, de compensação. São de redução de custo. As medidas que estão sendo tomadas, e isso é receita, tá? Você constrói sua receita ou reduzindo seu custo ou aumentando, né, o seu faturamento. Vamos olhar o líquido. Exatamente. Né? A geração de valor. Né? Exatamente. A geração de valor está nessas medidas de uma maneira ampla. Ou você atribui ao seu serviço, que é o meu caso, que estou na cadeia de logística hoje, um preço premium pela sua condição de sustentabilidade. Olha a sustentabilidade também remunerando sua atividade de outra forma. Eu transporto o material que o agro produz, não de rodo, que a gente já discutiu, não de ferro, mas de modal hidroviário. Se eu começar a elencar os benefícios desse transporte de modal hidroviário e o quanto que eu já somo na cadeia do meu cliente no escopo 3 dele, de emissão de gases de efeito estufa, mas também em outros tantos indicadores que ele me cobra, eu já estou faturando para a companhia por prestar um serviço prêmio com um adicional de valor por questões de sustentabilidade e sem falar num monte de coisa que a gente faz enquanto executivos que regulam as nossas atividades e que no final do dia mantém a empresa operando correto e com boa imagem e reputação. Isso tudo é dinheiro. Sem dúvida. A gente já há muitos anos já aplica os conceitos de ecoeficiência dentro do processo, né, em relação ao que isso daí impacta, como o Daniel colocou, na parte do consumo de energia, da forma que você utiliza a água de forma responsável, entendeu? Do seu consumo, dos índices de reciclagem, né, dentro da mitigação de riscos, dentro da gestão de risco nesse sentido. O Daniel trouxe um ponto muito interessante da questão do prêmio, né? Então, por exemplo, na questão das emissões de gases de efeito estufa, da sua redução, a ArcelorMittal tem um produto nesse sentido chamado X-Carb, que é um certificado, né, de emissões reduzidas, né, de gases de efeito estufa durante o processo, né, que o cliente pode adquirir isso daí de forma a demonstrar que o aço que ele está comprando e que ele está utilizando, ele foi oriundo dentro de um processo onde você teve essa redução desses gases de efeito estufa. Então, a comprovação da redução do escopo 3 dele, né? Do escopo 3 dele, né? Mas, assim, por outro lado, essa questão da medição do resultado das métricas, isso daí faz parte da gestão. Então, assim, não é algo que é novo, que você não mede, você não gerencia, entendeu? Então, assim, a gente mede a questão da sustentabilidade, e isso daí é semanalmente, mensalmente, trimestralmente, né? Vai ser anualmente nos relatórios aí de sustentabilidade, nos relatórios anuais, mas, por exemplo, dentro da organização você tem reuniões trimestrais, onde você discute isso daí, porque sustentabilidade ela é transversal dentro desse sentido, né? A ArcelorMittal recentemente aqui no Brasil foi até pioneira nas Américas aí na certificação do Responsible Steel, que é uma forma de medição, de uma forma de comprovação de que é uma certificação internacional que o aço que você está produzindo, ele é produzido dentro de critérios ESG. São 13 critérios que necessitam ser atendidos nesse sentido. Eu acho que quando a gente fala da alocação de capitais, né, vou citar um exemplo aqui que tem muito a ver com essa questão, o Daniel até comentou aqui, do que vai ser a água para o futuro, que para nós esse futuro já chegou já há alguns anos aí, aqui do Espírito Santo, né? Mas também na questão de mitigação de riscos e adaptação às mudanças climáticas, né? Nós passamos por uma crise aqui severa entre 2015 e 2017 e isso daí tomou dentro da companhia a decisão de que a gente precisava ser independente do nosso consumo de água do Rio Santa Maria no longo prazo, né? Até porque se você olhar a questão das bacias hidrográficas e o crescimento demográfico, né, esse crescimento vai aumentar, entendeu? Você vai ter mais gente consumindo com menos água disponível. E a gente tomou a decisão naquele momento da implantação do que foi a primeira planta de dessalinização de água do mar em larga escala aqui. Num primeiro momento foi uma decisão voltada à mitigação de riscos e seguro para isso daí, né? Só que hoje a gente já está vendo, e aí dentro de uma segunda ação também que a gente tomou junto com o governo do estado, de aplicar a questão do reuso de efluentes de esgotos tratados para a produção, né, de aço, né, de que assim, e o quanto que a dessalinização hoje já está competitiva, que o custo da dessalinização dentro disso daí, dentro do processo,
né, juntamente com equivalente com esse custo da água de reuso, já são muito próximos, muito similares. A tecnologia tá evoluindo, entendeu? Então, se num primeiro momento a água superficial ela vai se tornar mais barata porque ela está disponível ali no curto prazo ali, no longo prazo, com o crescimento, entendeu? Ela vai se tornar algo mais difícil. Aí a gente tem que olhar, né, e essa foi a visão que a gente teve, do custo da não água. Se você não tiver água, você não produz. Sem água não tem vida. Sem água não tem negócio. Sem água não tem desenvolvimento de sociedade. E a gente pôde sentir isso daí. Entre 2015 e 2016, o que foi a crise hídrica aqui? Você não produzia, corta na agricultura, corta na indústria, entendeu? Você não tem água na sua casa para suas necessidades. Então, assim, a água é um tema que é estratégico dentro da ArcelorMittal, até porque, pela natureza do nosso processo, que é a quente, você precisa de água para poder fazer refrigeração, né? Então, assim, o conceito, a aplicação estava direto dentro da estratégia de tomada de decisão da organização. É aplicado no dia a dia. É perfeito. E acho que essa pauta ela traz, né, João, exatamente essa perspectiva de que muitas vezes você tem essa impressão de que vou implantar uma agenda ESG, vou começar a reduzir custo, vou ter receita de imediato. Não, assim, é muitas vezes isso que você trouxe. Assim, é o custo evitado de, por exemplo, como em 2015, aquele período ali crítico, certamente muitos empreendimentos, atividade agrícola mesmo, industrial, tiveram redução de produção por conta de restrição hídrica. Assim. Isso é dinheiro que ficou aí em algum lugar, assim, que não entrou no caixa da empresa e impactou o fluxo de caixa da empresa de alguma forma. Então, a implementação dessas agendas ela traz esse benefício de mitigando um risco, potencializar situações, e aí eu digo até o efeito benéfico secundário. Você vê que, eu não tenho dúvida disso, né, de que essa iniciativa da Cielo já fomentou, tanto é que o governo do Estado agora está começando exatamente esse processo também de pensar a estratégia de dessalinização também para fornecimento e abastecimento da região metropolitana. Enfim, olha o efeito positivo que isso trouxe naquilo que você falou dessa participação coletiva, da empresa se colocar como um ator, né, na mesa com os demais, sem aquele olhar meio preconceituoso de que isso é lobby. Não, isso é interesse coletivo, porque as pessoas da empresa, em última instância, são cidadãos também que estão aqui, que vão ser impactados numa realidade que pode acontecer. Enfim, bacana. Eu acho que esse ponto aí traz essa perspectiva que é muito rica, né? Tem um ponto que eu acho que é importante também, que a gente pode trazer aqui para essa discussão, assim, eu não sei em que medida vocês já têm colocado isso, como que isso tem sido utilizado de maneira positiva no cenário assim, do mercado de capitais. Assim, não sei se vocês têm cases que vocês possam trazer em relação a como que vocês, eventualmente, os grupos de vocês já estão alavancando recurso a partir dessas agendas. A gente sabe que hoje, mercado, por exemplo, de crédito, de capital, né, que hoje tem lá a emissão de títulos aí no mundo inteiro, enfim. Vocês já estão trabalhando isso? Essa agenda, de alguma forma, tem favorecido vocês buscarem recursos de forma mais competitiva? E até complementando, eu conversei com o João, a gente estava citando alguns grandes fundos que hoje se destinam a investir exclusivamente em empresas com a pauta ESG. Aí eu citei o caso da BlackRock, o João citou alguns outros casos, mas trazendo para a nossa realidade de Brasil, eventualmente Espírito Santo, e aí conectando com o que o Paulo falou, como que a gente na prática tem visto esses investimentos? Sim, tem bons exemplos. Tem bons exemplos não só de investimentos ou fundos entrando em negócios que já estão de pé, ou acreditando em teses. Vou falar o caso aí da navegação hidroviária. A navegação hidroviária, para viabilizar... Vamos pensar que o agro talvez a parte mais importante da nossa balança comercial de exportação, principalmente quando o assunto é soja e milho. Tá? E a gente tem um polo produtor no Brasil, que é o Arco Norte, ali a região do Mato Piba, né? Mato Grosso, Tocantins, Piauí, aquela região Bahia, aquela região ali toda produz o grão que alimenta esse mundo todo, principalmente a Ásia. E a gente tem duas formas de escoar. A clássica, que a gente sempre escoou, via os portos de Santos, Rio e Sul, principalmente até a fronteira lá com o Uruguai, no Porto de Rio Grande, né? Produção feita lá no Centro-Oeste, escoando numa direção oposta, distante, caro e insustentável. Distante, milhares e milhares de quilômetros, caro, modal rodoviário integrado com um ferroviário, com uma frota, como o João mencionou aqui antes da gente começar, antiga, com a capacidade de uma taxa de renovação baixa, e caro. Por tudo isso, caro e ambientalmente ainda complicado, do ponto de vista de emissões, de impactos à mobilidade urbana, riscos de acidente e toda a matriz que está envolvida de impactos em atividades como essa. A tese foi
Olha, é possível reduzir distância com um modal mais sustentável e num custo mais baixo. Nasce a tese do transporte hidroviário via Arco Norte, pelo bioma amazônico, do transporte desses grãos que é produzido no Arco Norte. Hoje, a partir de uma tese, um PowerPoint, hein? Como é que as startups apresentam para investidores? Num PowerPoint bem estruturado, por profissionais com larga experiência, essa tese de sustentabilidade, baixo custo e eficiência, virou uma companhia que está caminhando aí para $1 bilhão de faturamento. O que levou isso à frente? A aderência com as discussões de sustentabilidade, baixa emissão de CO2, baixa matriz ou impactos mitigados ou resolvidos, baixo custo e eficiência, tempo, custo e sustentabilidade. Quer combinação melhor? Isso para um negócio que estava nascendo. Outros tantos, eu como estou numa empresa de capital aberto e estive numa outra empresa de capital aberto no setor de celulose, ou tem uma certificação que o João comentou no aço, no setor de celulose é uma certificação chamada FSC. Ou você tem essa certificação que diz respeito ao manejo florestal adequado para a produção de celulose com o eucalipto, ou você nem vende no mercado europeu. Você não vende. Você produz sem o selo, que é auditado por uma entidade regulamentadora externa às empresas, você não vende. Ou se vende, vende com deságio no valor final do seu produto. De novo, sustentabilidade sendo avaliada pelo mercado e deixando dinheiro no final do dia na mesa. Eu acho que assim, tem um contingente já crescente de fundos de investimento que realmente aplicam os critérios e são mais conscientes dentro dessa agenda de sustentabilidade da onde eles estão alocando os recursos, né, os investimentos dele. Isso aí internacionalmente. Também vejo no nosso setor aí clientes, né, principalmente do setor automobilístico, né, grandes montadoras como BMW, Volkswagen, Stellantis, Mercedes, né, dentro da pauta deles, que eles também têm da agenda de sustentabilidade, colocando, né, não diria uma pressão, mas um construir em conjunto, né, com os seus grandes fornecedores dentro do debate, dentro desse tema, de assinatura realmente de protocolos que você cumpre com aqueles critérios, mas ainda no Brasil ainda tem muito ainda a se evoluir dentro disso daí, principalmente, e aí eu acho que da importância do porquê que isso lá em 2004 foi colocado, da criação desses critérios, dessa pressão em cima do mercado de capitais. Porque no primeiro momento não foi uma pressão em cima da criação disso daí, em cima das empresas, mas sim como o mercado aloca, né, os seus investimentos, aonde ele está colocando o seu dinheiro. E aí você vê ainda no Brasil grandes empresas, e eu fiz há uns 3 anos atrás, nós tivemos uma reunião com analistas de mercado, e você vê concorrentes, entendeu, que o cara ele assina um TAC, em termos de ajustamento de conduta, para poder corrigir um outro TAC que ele não cumpriu. E aí ele continua se sustentando, e aí ele não cumpre, ele assina outro com o Ministério Público, assina outro, entendeu? E o mercado continua valorizando nas ações esse tipo de empresa, entendeu? Então, assim, e aí eu até perguntei para o analista, mas, poxa, como é que isso consegue, como é que vocês olham isso daí, como é que isso daí consegue sustentar, entendeu? São poucos ainda que olham, analistas que têm, inclusive uma formação, entendeu? Um olhar mais crítico, uma aplicação mais realmente, onde eu fui da letra ali do walk the talk, na análise desses investimentos, porque muitos olham o curto prazo, olham o médio prazo, a ação ainda está pagando bem, entendeu? Paga muito dividendo. Paga muito dividendo nesse sentido. Então, assim, para quem anda certo e para quem realmente tem incorporado esses critérios dentro da sua estratégia, isso é um jogo de longo prazo, não é um jogo de curto prazo. Mas precisa ter essa pressão do mercado, realmente a pressão regulatória nesse sentido, e para quem anda certo, isso daí é bom, entendeu? Porque nós precisamos realmente cobrar de quem não está fazendo isso da forma correta, né? Que aí você entra dentro de uma concorrência desleal. A gente vê hoje um debate em cima dessa questão da importação do aço, né? E do aço aço oriundo da China e de outros países do Sudeste Asiático aí nesse sentido, e em relação aos critérios do que você aplica aqui,
né, em cima dessa agenda de ESG, dos investimentos, do cumprimento das políticas ambientais, da governança, entendeu? Dos investimentos sociais e não só no aço, mas em outros produtos também que são importados, né, que se você não tiver, de certa forma, barreiras, sejam elas tarifárias ou barreiras em cima de certos critérios, entendeu? A concorrência do mercado ela é desleal. Mas eu acho interessante que a própria auditoria que você citou pode contribuir para o desenvolvimento, né, para maior acesso a esse tipo de capital. E assim, uma dúvida que eu fico é como, partindo do princípio que você tem uma companhia com foco em um determinado segmento, né, eu vou pegar aí o logístico, de mineração e o bancário. Como eu estabeleço uma régua de medição em relação à aplicabilidade do ESG? Como que eu vou auditar isso? Quais métricas eu vou olhar? E a gente tem um limite para coisa. Tem coisas que são comparáveis, tem setores que são comparáveis e tem setores, claro que você vai ter métricas comparáveis entre qualquer setor, mas não a comparação do ESG. Vou pegar um exemplo a partir da sua pergunta, que é o índice da B3, o ISE B3, tá? Que as empresas que estão expostas e negociam seus papéis na Bolsa podem se inscrever e participar. É super rígido. Mas, Daniel, compara o que com quem? Você compara você com você mesmo. É a sua companhia, ano a ano, sendo comparada com si mesmo no sentido da evolução. Não importa se você saiu de 0 e evoluiu 2, o outro está em 10 e evoluiu para 20. É o quanto que você injetou de esforço para aquele avanço de 0 para 2. E da outra empresa que já está lá na frente, é ela com ela mesma. Então, isso é uma primeira discussão. Não está em pauta, na discussão das empresas, quando o assunto é sustentabilidade, comparar a eficiência delas com elas, com as outras, entre si, mas sim o esforço que a companhia faz para ela sim, numa discussão que na indústria a gente fala muito de melhoria contínua e evoluindo para melhorar, ora incrementalmente, ora de maneira disruptiva, como o João falou. É disruptivo, você mudar sua matriz de fonte de recurso hídrico para a produção, para o processo produtivo do aço, é disruptivo. Então, não foi incremental. De repente, a empresa fez uma mudança disruptiva. Mas é uma análise comparativa dela com ela mesma, a partir, sim, de critérios comparáveis entre si. Vou falar no caso da emissão de CO2 para as empresas de logística. Se compara por tonelada transportada em quilômetro útil. TKU, a gente chama, né? Então, quanto de emissão ou de redução de CO2 por tonelada útil transportada? Resumindo de maneira bem didática. Aí eu comparo. Poxa, a empresa emite tanto, a outra emite tanto. Mas você não sabe de onde ela saiu e para onde ela vai, e o esforço que tem ali incremental. Então, isso são comparativos importantes. Agora, a gente não pode esquecer que, independente de due diligence, auditorias, regulações, a tolerância da sociedade hoje é perto de 0. E a noção, para mim está bem claro, como executivo de sustentabilidade, porém Millennium, que a noção de sucesso empresarial não é a mesma do passado. A empresa que dá certo, lucra bem, paga bons salários. Isso é parte que não é tão grande da noção de sucesso empresarial. Sucesso empresarial hoje é isso tudo, práticas externas de compromisso com a sociedade, de ajudar o local onde ela opera, suas comunidades do entorno, os municípios onde ela está, de maneira efetiva e não gerar transtornos. Porque, eventualmente, a empresa grande pode ter um evento que gera transtorno, mas ela precisa de um colchão de reputação para ela deitar e a sociedade fala... Mas, poxa, são X anos de atuação correta, ela teve um problema, não vamos penalizar. Então, isso é importante. Aí, é muito bacana essas abordagens. Aí você trouxe um ponto, né, que eu acho que, Daniel, que é importante a gente trazer também, que você falou das agendas e tratar desse desafio da agenda ESG, que ele é tão amplo e complexo quanto se queira, e aí acho que tem um tema que é fundamental quando a gente fala desse screening, né, o que eu vou fazer, o que eu vou comparar, né, é a materialidade, assim. E aí entender materialidade, aquilo que de fato, e hoje até o conceito que se avança, que é a dupla materialidade, não é só o que eu causo de impacto em temas relevantes, mas como que eu sou impactado. O João deu um exemplo excelente, assim. A adaptação climática, para mim, é um dos temas mais urgentes que poucas organizações estão fazendo, mais até do que mitigação de gás de efeito de estufa. E aí, quando você fala de uma estratégia hídrica que minimiza o risco de, num eventual desabastecimento do principal fonte manancial de água doce aqui do abastecimento da região metropolitana, eu não estou vulnerável a isso. Então, isso é material para a organização. Isso é relevante porque pode trazer um impacto significativo para o fluxo de caixa atual e futuro. E aí essa discussão traz um desafio enorme, que não dá para resolver no cenário business as usual, né? Se no cenário usual de negócio, fazendo um arrozinho com feijão, não dá. Aí vem a agenda de inovação. Você citou a questão
da agenda de inovação trata muito disso, né? Dessa ambidestria organizacional, de o que eu faço da minha rotina e vou melhorando. Quando a gente fala de eficiência energética, eu vou aprimorando meus processos, eficiência hídrica, mas vem também nas disrupções, né? Como é que as organizações de vocês estão trabalhando essa conexão da agenda de inovação, ajudando a alavancar também essa pauta ESG da sustentabilidade? Aí, João, quer começar a falar um pouco aí? A inovação, assim, antes até de falar um pouquinho da inovação, Paulo, acho que é importante a gente ter consciência, principalmente todos aí que atuam no mercado de finanças, né, que não existe empresa sustentável numa sociedade miserável. Entendeu? Você não consegue ter um negócio que ele realmente se desenvolva numa sociedade onde a corrupção e as drogas permeiam. Por isso que as organizações têm Aqui no Espírito Santo, a gente tem ótimas iniciativas com o SESI, né? SESI, Senai, o sistema da Escola da Indústria, nesse sentido de você poder estimular, né, que meninos e meninas, né, venham a realmente exercer, né, essas profissões, as novas profissões que estão surgindo dentro da indústria, né, programas voltados à parte da robótica, né, 2 equipes aqui no estado de ensino médio são estimuladas pela empresa e patrocinadas dentro da robótica. E nós estamos acompanhando essa turma, entendeu? Porque esses vão ser os talentos que a gente tem o desejo de atrair para poder gerar inovação, gerar novas soluções em aços, né? A gente, por exemplo, agora está com um projeto na Stock Car, que é a principal categoria de automobilismo aqui no Brasil, mas levando soluções em aço que foram desenvolvidas para a ArcelorMittal para a pista, né? Nesse sentido que elas estão nos nossos carros de rua, mas quem faz isso? São as pessoas. A solução que está sendo aplicada ali de um aço de alta resistência, que é focado na segurança, principalmente num veículo mais leve, que vai consumir menos combustível, entendeu? E no final das contas vai ser mais sustentável, ela foi desenvolvida por um grupo de cientistas, né, e pesquisadores. A gente tem o potencial de essa aplicação num formato tubular entrar em novos mercados de aplicação de aço. Entendeu? Então, assim, para você inovar, você tem que investir em gente, você tem que ter gente capacitada com uma cultura nesse sentido de inovação. E, assim, para você atrair esses talentos, você tem que ser protagonista disso daí dentro da sociedade. Essa fala sua que investir nas pessoas, né? Eu gosto muito da frase do Simon Sinek, né, que ele fala, 100% dos seus clientes são pessoas, 100% dos seus colaboradores são pessoas. Você não entende de pessoas, você não entende nada de negócio, né? E aí eu brinco com eu gosto de trazer essa realidade para o acrônimo ESG, né? Porque ESG, além do significado literal, para mim é sobre gente, né? Assim, ele dá sobre gente, como você fomenta o melhor que existe nas pessoas para que elas possam, a partir disso, de fato, agirem de forma diferenciada, né? Daniel, quer comentar um pouquinho sobre essa agenda? Eu quero comentar um tema que você trouxe, que é de resiliência climática. No setor que hoje eu atuo, no setor de logística, no modal hidroviário, você pensa bem, estratégia climática não é só pensar em eficiência energética ou redução de gases de efeito de estufa, mas é sim se adaptar às condições que o externo, na materialidade dupla, te impõe. Por exemplo, vou dar 2 exemplos. Nunca se imaginou que a hidrovia Paraná-Paraguai, que rasga mais de 6 países, sai lá do Mato Grosso e vai exportar sua produção escoar pelo porto de Montevidéu, no Uruguai, ou a hidrovia do Arco Norte, que passa pelo rio Tapajós, desce pelo rio Amazonas e vai escoar a produção lá pelo município de Barcarena, região metropolitana de Belém, pudesse pensar em seca. Então, a navegação hidroviária é uma navegação que tem que pensar as suas estratégias de inovação com gente a partir das imposições. Olha como a coisa está linkada com sustentabilidade. Bom, se eu tenho uma condição de seca prolongada, o João deu exemplo aqui no estado para a matriz produtiva do aço. Agora, para a matriz produtiva da logística hidroviária, isso está acontecendo desde o ano passado de maneira muito intensa. Ou a inovação é pensar de que maneira a gente se torna resiliente do ponto de vista climático para operar em condições adversas, ou você mata um negócio que está nascendo bem, ainda que seja sustentável. Porque não é só, como você bem disse, o impacto que você causa no meio, mas o impacto que o meio lhe causa. Porque essa relação é constante e você precisa saber navegar, usando um jargão aí para brincar com o tema,
literalmente nesses pontos. Então, não é só emitir menos, mas é saber como navegar e, consequentemente, no nosso caso, operar em condições climáticas adversas. Então, esse é um eixo, um pilar que a gente está olhando muito. Tem uma iniciativa muito legal no Cubo, lá em São Paulo, que é um hub de desenvolvimento marítimo e hidroviário, onde são pensadas iniciativas de inovação tecnológica, inovação de processo, a partir de pessoas, para resolver e estabelecer uma boa estratégia de resiliência climática. Eu acho que a inovação ela está em todos os lugares. E não é só a inovação tecnológica, digital, né? O Daniel está trazendo aqui, até fazendo um paralelo aí com o segmento dele. Nós fomos pioneiros na aplicação da cabotagem, né? Marítima, né? A costeira aqui no Brasil, levando, né, as nossas bobinas aqui de Vitória para São Francisco do Sul. Cada barcaça ela tem capacidade de levar 10 mil toneladas, ela substitui em torno de 300 carretas a cada 3 dias, né, que é o que dura a viagem. E mais recentemente nós inovamos levando a nossa bobina frio produzida e galvanizada lá em São Francisco do Sul para Pernambuco, onde tem a fábrica da Jeep lá atendendo o nosso cliente. Então, assim, a inovação ela vai estar em vários segmentos, em vários setores, até dentro da própria organização, né? Às vezes a gente, quando olha muito hoje, você fala às vezes de inovação, fala assim, daquela startup, de um produto que você está criando digital, né? E, na verdade, a inovação ela está presente na organização, ela também, assim como a sustentabilidade, ela é transversal. Né? Pessoal, e até já se encaminhando aí para o fim dessa conversa que foi super produtiva, apesar de todas essas medidas que foram faladas, a gente ainda vê comentários sobre greenwashing, que o próprio Daniel falou, até tem um conceito que é o capitalismo woke, né, que tudo se remete basicamente à superficialidade nas aplicações, que é o oposto de tudo que a gente conversou aqui, né? Por que, na visão de vocês, ainda tem essa conversa, apesar, como eu falei, de todas as práticas que são demonstradas pelas empresas hoje? Quer começar, João? Acredito que isso faz parte da natureza humana, né? Um pouco isso daí. Eu acho que as organizações que realmente têm a sustentabilidade inseridas dentro da sua estratégia, dentro dos seus valores, dentro do seu jeito de ser, elas são empresas que são autênticas, né? E se você for olhar ao longo prazo, as coisas só vão fazer sentido e realmente, como foi colocado aqui, como a sociedade está cada vez mais atenta, mais intolerante em alguns casos, ou menos tolerante a certas práticas que no passado poderiam se sustentar no médio prazo, mas que hoje, né, com a transparência, em especial das mídias sociais, nesse sentido, você não consegue sustentar aquela prática inadequada por muito tempo. Entendeu? Então, acho que vai muito da questão de você ser autêntico, de ser genuíno, de você realmente fazer o que você fala, né? O walk the talk aí nesse sentido. Então, no nosso setor, não tem espaço para greenwashing, ainda mais em organizações que são multinacionais, entendeu? E onde hoje tudo é transparente. Não tem nada que é segredo dentro de hoje de uma organização. É isso. Eu vejo a questão da seguinte maneira. O tema ganhou muita força. Pós-pandemia, então, na pandemia, ganhou muita força. Né? Muita força e tudo que já vinha, mas vinha numa continuidade, ganhou um empurrão. É como se o tema ganhou um empurrão. E aí muitas empresas se viram assim, ou você é sustentável, você está fora do jogo. E algumas, talvez mal assessoradas, talvez ainda perdidas, tenham adotado medidas, posturas que se assemelham ou que podem parecer, porque também não basta só ser, tem que cuidar para aquilo que você parece ser, né? Podem parecer greenwashing. Esse é um movimento que tende a ser diminuído porque, como eu disse, a tolerância da sociedade é quase zero. E a sociedade é a mesma sociedade que preside uma CVM, que está na direção de uma companhia, que ocupa um cargo público, que é um investidor tomando uma decisão. E se isso está chegando a um nível de tolerância muito baixo para práticas inadequadas, é natural que
grandes empresas ou qualquer que seja o tamanho da empresa acabe sendo expurgada pelo mercado de uma maneira geral com práticas inadequadas. Eu vejo isso como um caminho natural, como era em outros tempos a aderência com práticas de direitos humanos. Pasmem, que você não olhava para a sua cadeia de valor, e se tem trabalho escravo na sua cadeia de valor no nível terciário, é do problema do terciário. Hoje isso é impensável. E o mesmo vai acontecer com a sustentabilidade, com os relatórios, com as políticas, com as práticas. Não há mais espaço para práticas inadequadas. Quanto maior a sua empresa, maior a hipertransparência que ela está exposta e maior a necessidade de você ser genuinamente responsável com aquilo que diz. Bacana. E aí, só para um fechamento, enfim, acho que todas essas falas aí foram assim, muito enriquecedoras e trazem muito dessa realidade, mas eu complementaria com uma informação e aí devolvendo para vocês também, assim, já pensando, diante disso tudo que a gente tem, desses desafios, o que são talvez os 2 ou 3 pontos principais de atenção das organizações que vocês entendem que são importantes para que essa agenda possa avançar de uma maneira estruturada. E aí eu trago uma informação também, não sei se vocês viram recentemente agora, uma publicação da Rede Global de Private, do Citibank, né? Que ela falou algo que tem a ver com o que você comentou agora há pouco, Daniel, da geração dos millennials. Né? Ela falou assim, nós estamos diante da maior transferência de riquezas da história da humanidade, nessa próxima década. 70 trilhões de dólares serão transferidos de mãos para uma geração que são os millennials. Né? E aí isso tem um reflexo enorme. Né? E aí, junto com isso, uma outra informação, que hoje, de toda a riqueza global, 2/3 está na mão de mulheres. 1/3, perdão, está na mão de mulheres. E daqui a 10 anos, isso vai estar mais ou menos 50% desse patrimônio está na mão de mulheres que têm uma outra forma de enxergar o mundo diferente dos homens dentro dessa discussão de diversidade. Então, assim, diante dessas duas realidades, dessa transferência significativa de mãos para pessoas que têm um senso de propósito muito maior, como você bem colocou, uma geração que já vem com um chip, né, um mindset já muito mais preocupado com essas questões da agenda da sustentabilidade, da agenda ESG, e com esse perfil mais feminino também, de mulheres influenciando mais no direcionamento do fluxo de capitais. Quais seriam esses 2 ou 3 pontos que vocês colocariam no radar aí das organizações para que elas, de fato, tenham sucesso na implementação dessas agendas e possam, de fato, capturar os ganhos e os benefícios que essa agenda traz? Eu diria que começar por pessoas. Tudo que a gente discutiu aqui, né, a atração de talentos, ter uma organização cada vez mais diversa, né, e a parte de direitos humanos é algo que tem crescido internacionalmente, né, a pressão sobre a organização dentro desses temas, né, e a parte de mudanças climáticas, no caso é uma questão que é debatida mundial, isso daí vai transformar a forma do que os negócios são feitos. Vão mudar os processos, né? Isso aí vem sendo debatido fortemente na indústria do aço, né? Não vai ser uma única solução, vão ser várias soluções nesse sentido, né? E a inovação vai ter um papel fundamental dentro desse processo de transformação. Eu complementaria da seguinte maneira: se eu pudesse dar uma orientação para quem quer que seja que vai ocupar ou que já ocupa uma posição de tomador de decisões. A primeira delas é: não feche seus olhos e seus ouvidos para o que a sociedade está discutindo e para os caminhos e para os lados em que ela está se direcionando. Não feche. Não é possível uma empresa caminhar no sentido oposto de que uma sociedade, principalmente no local onde ela opera, está caminhando. Por quê? Seus colaboradores são pessoas do lado de fora. Ora, ele é homos espiritual, quando ele está no momento religioso dele. Ora, ele é homos consumidor. Ora, ele é homos família. E ora, ele é homos trabalhador. Então, ele é um ser indivisível. Ele traz consigo tudo aquilo que ele participa na sociedade, muro para fora. Então, empresa, executivo, líder, preste atenção. Sua empresa não é um mundo em si mesmado. Ela precisa estar conectada no sentido que a sociedade vai, porque senão ela começa a ter conflitos de todas as espécies. Segundo, faça de maneira responsável. Se eu puder substituir a palavra ESG, as 3 letrinhas, a palavra sustentabilidade, substituir por responsabilidade. Seja responsável com as questões ambientais, sociais, muro para dentro e muro para fora, e de transparência em governança, minimamente com aquilo que é compliance regulatório. Você já vai estar super bem. Responsável. E terceiro, se você participa das discussões da sociedade, se você sabe os caminhos para onde ela está indo, e se você tem espaço na sua agenda para isso, contribua com aquilo que é desafio da sociedade.
Mesmo que não faça sentido e não seja desafio da sua empresa. Se você está num local, vou dar um exemplo, se você está num local e que o tema prioritário para aquele local, principalmente falando de Brasil, é educação, e você tem uma estratégia de atuação social, vá no tema que dói naquela comunidade do entorno, e não aquele que você pensou corporativamente lá tomando um café na xícara de porcelana. Essas conexões empresa-sociedade é que, para mim, cada vez mais transparente, vão fazer com que os millennials que estão chegando aí, eu estou ali no limbo, primeiro ano dos millennials, nem sou tão millennial assim, eles olhem para a empresa e falam, pô, ali tem sucesso profissional, ali tem engajamento, me conecta. E, Paulo, onde que a gente encontra você nas redes sociais? E aí, estendo o convite a todos vocês, claro. Bom, pode me procurar, Paulo Silva no LinkedIn, é onde eu utilizo bastante a minha rede social para poder comunicar e trazer esses conteúdos, então fiquem à vontade para me acionar lá. João? Igualmente no LinkedIn, né? João Bosco Reis da Silva, e pelo @ArcelorMittal Brasil e @ArcelorMittal Tubarão. Eu acho que, assim como os demais, nossa rede de contato aí para falar desses temas é sempre o LinkedIn. E lá Daniel Ramos facilmente encontra e a gente vai ser muito feliz em conversar com a turma. Gostaria de fazer aqui um agradecimento especial ao nosso mantenedor, que é ArcelorMittal, através do João, que tem ajudado o Instituto de diversas formas ao longo desse período. E para você que gostou do nosso conteúdo, 2024 vai ser um ano que, com certeza, a gente vai produzir muito conteúdo de qualidade. Então, siga a página do IBF Espírito Santo no YouTube, ative a notificação e curta nosso vídeo, claro, compartilhe com amigos, com toda a rede, e até a próxima. Esse podcast tem o apoio dos mantenedores do IBF, sendo eles: Categoria Diamante, ArcelorMittal, Banestes, Cezanne, Cicobi e Vale. Categoria Master, Apex e Med Senior. Categoria Sênior, da Luz Risk Nemer Advogados Associados. Categoria Pleno, Grant Thornton, Machado Mazei e Pinho Advogados, Time Now e Fucap Business School. Apoiadores: Accounting, Contabilidade e Consultoria, Ativação, Rede Vitória, Ótima, TES Contabilidade e TV Capixaba.